Oi, eu sou o Márcio Maldonado e sejam bem-vindos à minha casa. O assunto que eu quero falar com vocês hoje, a gente conversar aqui, é a respeito de ministério de louvor e adoração na igreja. Como a gente sabe, música é algo que já existe desde a eternidade, não é? O livro de Jó nos conta que quando Deus estava criando e lançando os fundamentos na terra, as estrelas e os anjos cantavam ao Senhor. Eu imagino na minha cabeça Deus ele criando e no momento da sua criação os anjos cantando como fundo musical, servindo de inspiração ali para Deus criar todas as coisas. E depois em Gênesis a gente vê um homem chamado Jubal sendo o precursor de todos aqueles que executam o instrumento. Eu acredito muito na música como um instrumento de evangelização, como um instrumento de propagação do evangelho. Eu acredito muito no músico de profissão, um que toca num estúdio, que acompanha um artista, ou ele mesmo como um artista, como músico artista, mostrando a sua arte e através da sua arte Cristo ser glorificado, ou Deus ser glorificado por causa do talento, por causa da habilidade dele, não é? Muitos cristãos, músicos, conseguem fazer dos palcos do mundo lugares de adoração. Mas o que eu quero falar hoje é a respeito da música na igreja, é a respeito de ministério de louvor na igreja. Eu não sei quantos de vocês já se perguntaram, mas eu me perguntei por que a música ela faz parte da liturgia do culto. Se a gente for em todas as igrejas no Brasil, ou quiçá no mundo, não é? Onde se pode pregar o evangelho, todas as reuniões, em todos os cultos, a música ela é uma ferramenta presente na expressão de adoração. Em que momento que a música ela foi inserida dentro do culto? Em que momento que a música ela foi inserida dentro desse contexto de igreja? E a resposta para essa pergunta é Tabernáculo de Davi. Davi, quando ele se torna rei de Israel, a primeira coisa que ele faz é trazer a arca que representava a presença de Deus para Jerusalém. Então ele separa os levitas, não é? Era famílias dos levitas para se dedicarem exclusivamente ao serviço da casa do Senhor. Hoje ninguém é levita, ou alguém aqui veio descendente da tribo de Levi, não é? Hoje todos nós somos uma geração de sacerdotes, todos nós somos uma geração de servos do Senhor. Mas ali os levitas foram separados para cuidar da casa do Senhor. Então existiam levitas que cuidavam da porta, existiam levitas que cuidavam das coisas do templo, e existiam os levitas músicos que se dedicavam à música, se dedicavam ao canto e enfim. E ali então que a música ela é inserida para o culto de louvor e adoração. E isso a gente pode ver lá no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 25, a partir do versículo número 1. Onde Davi, enquanto rei, ele separa as famílias de Asaf, de Emã e de Jedutum para o ministério, através da música, de profetizarem a palavra de Deus. Então o que eu quero te dizer? Que o ministério de música na igreja, ele tem um DNA. E o DNA do ministério de música não é um DNA artístico, mas sim um DNA profético. Davi separa as famílias dos músicos para profetizarem através dos seus instrumentos. Ele não chamou pessoas para tocar na igreja. Ele chamou profetas que pudessem profetizar ou gerar ambientes proféticos por meio da música. Então a música ela não tem finalidade nela, mas sim ela é uma ferramenta, ela é um instrumento profético, ela é um instrumento para gerar um ambiente profético. Então Deus ele chama profetas que sabem música. Você que é músico dentro da igreja, o teu chamado é um chamado profético. Profeta significa intérprete, porta-voz, o que fala antes. Falar em nome de Deus é a boca de Deus, é a pessoa a quem Deus ele revela algo, é aquele que anuncia.
Olha só que coisa incrível tudo isso, não é? Então nós somos chamados a sermos esse tipo de pessoa. Mas como poderemos falar de um Deus que nós não conhecemos, que nós não passamos tempo de relacionamento com Ele? Como é que a gente pode discernir o que Deus vai fazer e transmitir à igreja se eu não tenho vida de devoção com Ele? Então o profeta é alguém íntimo de Deus. Como é que anda a tua vida de leitura bíblica? Como é que anda a tua vida de comunhão com o Espírito Santo? Como é que anda a tua vida de comunhão e de adoração no teu secreto? Porque se você não tiver a revelação de Deus na tua ministração, no momento que você estiver tocando, você vai ser um ministro papagaio, ou um Frankenstein, ministro Frankenstein, que pega trechos de ministrações de vários músicos, de vários ministros aí, e que se a gente não tiver uma revelação clara de Deus, a gente vai ficar repetindo, sendo que na verdade o louvor e a adoração é um veículo profético. A gente fala da volta de Jesus, a gente fala do que Deus pode fazer na vida de alguém, a gente fala que Deus ele resgata o perdido e o pecador, e isso tudo é profético. Então nós precisamos entender, buscarmos ao Senhor para que a glória dele venha, para que a glória dele permaneça, para que a atmosfera seja tão propícia que a glória de Deus se manifeste. Aí o louvor irá libertar. Louvor não, Jesus em meio aos louvores irá libertar. A glória de Deus em meio aos louvores, ela irá transformar. Então, nós precisamos pensar a respeito disso. Se você é músico de igreja, você é um profeta. Mas eu só toco. Você é um profeta. Davi se inspirou, sabe em quem que Davi se inspirou? Em Samuel. Ele foi o último dos juízes, ele era sacerdote e ele era profeta, ele era o cara. Em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 5, Samuel ele fala para Saul assim: vai e no meio do caminho você vai encontrar um grupo de profetas que eles estarão tocando os seus instrumentos, precedidos pelos seus instrumentos, e você profetizará no meio deles. A gente já via uma companhia de profetas que Samuel dirigia ali, não é? E depois, quando Davi se torna rei, Davi sempre comia e bebia ali, não é, da fonte ali de Samuel, porque foi Samuel que ungiu como rei. Davi, ele cresceu nessa atmosfera de música profética. Então, quando ele se torna rei em Israel, a primeira coisa que ele faz, ele chama os profetas, para que os profetas pudessem gerar através da música ambientes para que a glória de Deus se manifestasse. Mas tudo isso não veio do coração e da cabeça de Davi. O DNA do ministério de louvor da igreja profético não veio do coração e da cabeça de Davi. Na verdade, isso não nasceu no tabernáculo de Davi. Isso nasceu no próprio coração de Deus. No segundo livro de Crônicas, no capítulo 29, a palavra fala que o rei Ezequias posicionou os levitas no templo do Senhor com símbolo, liras e harpas com música, segundo a prescrição de Davi, de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã. Então o rei Ezequias ele reorganiza conforme Davi havia feito. E aí fala assim: isso foi ordenado pelo Senhor por meio dos seus profetas. Este modelo e este DNA profético do ministério de música de dentro da igreja, ele nasceu no coração de Deus. Davi fez através ou debaixo de uma revelação de Deus. Deus estava e levantou os profetas, músicos profetas, para que pudessem adorar ao Senhor juntamente com todo Israel, e que o ambiente profético pudesse liberar as mensagens de Deus, liberar os sonhos de Deus, liberar os planos de Deus, liberar a atmosfera dos céus sobre a vida daquele povo. Enquanto a gente só ficar no artístico, a gente vai continuar vendo competições para ver quem toca, quem ministra, quem sola mais. A gente vai se preocupar muito na performance de tudo isso, a gente vai se preocupar muito no visual. Eu não estou falando contra a excelência musical, porque no Salmos, capítulo 33, verso 3, diz que se vamos tocar para o Senhor, façamos bem. Mas eu estou falando que a música para dentro da igreja, ela é sempre secundária. Porque em primeiro lugar está a glória de Deus, está a atmosfera em Deus, está o que Deus quer revelar à igreja. Então o DNA do ministério de música
não é um DNA artístico, mas é um DNA profético. Cruze a linha do artístico. O artista busca o reconhecimento através da sua arte, mas a mensagem do profeta é aquilo que João Batista ele declara. O importante é que ele cresça e que eu diminua. Então, nas nossas igrejas, com os nossos louvores, no momento da nossa adoração congregacional, o mais importante é que nós geremos, como músicos, uma atmosfera propícia para que a glória de Deus se manifeste. Entenda o teu chamado profético e seja um profeta de Deus. Amém? Pense a respeito disso, seja um profeta de Deus. Procure ter intimidade com o Senhor nos teus momentos de secreto. Busque intimidade com o Senhor na palavra e vida de oração, para que no momento em que você estiver ministrando, seja com o teu instrumento, ou seja com um microfone, a glória do Senhor se manifeste, para que você possa criar ambientes, para que a glória do Senhor venha e transforme vidas. Tá bom? Então fique com Deus, até breve e a gente se vê aqui em casa. Valeu! E seja bem-vindos. Oi? Fazendo propaganda da Oi. Oi? Gesaf. Busca. Como é que João Batista falou, né? Em breve. E eu esqueci como é que eu termino o vídeo. E... como é que é?